Bom, vamos lá, boa tarde a todos. Vamos dar início aos trabalhos dessa tarde e apresentar o painel 6, com o tema O Futuro da Oficina Permissionária no Controle Metrológico. E para compor este painel, eu convido como moderador o senhor Luciano da Silva Esteves, coordenador do Subcomitê de Permissionários da REMESP e também da Toledo do Brasil. Já apresentando, Luciano é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Cruzeiro do Sul, com pós-graduação em Gestão Estratégica de Serviços pela Fundação Getúlio Vargas. Tem mais de 15 anos de experiência em metrologia de massa e qualidade. Há 11 anos atuando na área de gestão de equipes e serviços. Atualmente, ele exerce a função de supervisor de laboratório de calibração, no qual é acreditado pelo SEGEC, na Toledo do Brasil, e também é membro do Conselho Fiscal da REMESP. Pedir para o pessoal tirar o som. Vamos lá, e como palestrantes eu convido o senhor Marcelo Luiz Figueiredo Moraes, chefe da Divisão de Articulação e Regulamentação Técnica Metrológica de MEL e Metro. Convido também a senhora Rúbia Rondini, da Regulatory Affairs and Customer Service Manager da Omron Healthcare Brasil. Convido também o senhor Luiz Henrique Silva, diretor de Metrologia Legal e Fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Boa tarde, bem-vindo a todos. Bom, para iniciar, eu vou passar a palavra ao moderador do painel, senhor Luciano, para as contextualizações iniciais. Em seguida, eu vou fazer a apresentação dos palestrantes. A palavra é sua, Luciano. Boa tarde, pessoal. É um desafio fazer um painel logo após o almoço, né? Mas vamos lá. Primeiramente, agradecer à REMESP e ao professor Celso pelo espaço e o tempo aqui dispensado para a gente falar um pouquinho sobre um assunto tão importante que é a atuação das oficinas permissionárias, né? Que tem tudo a ver com metrologia legal. Esse assunto é um pouco amplo, né? Eu lembro no ano passado que a gente falou bastante de oficina, mas bastante focado na área de pesagem. Esse ano a gente vai fazer uma abordagem um pouquinho diferente, né? Sempre tratando de permissionária, até porque a gente tem uma portaria por trás disso. A gente está com a Rúbia aqui para contribuir como um fabricante e permissionário de um instrumento fora da área de pesagem, né? A gente vai aprender bastante com ela. Eu particularmente estou bastante ansioso pela palestra dela. Também temos aqui o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, a gente vai ter um pouco da visão do IPEM, né? Como que é feita essa gestão da parte das 3.000 oficinas, né, que o Marcelinho até comentou aqui no dia de ontem, para a gente entender um pouquinho mais quais são, como que é o outro lado, né? Eu tô ali como oficina, a gente enxergar o outro lado também, e o Marcelinho também está aqui para trazer um pouco das novidades, né? E em que ponto passar para a gente em que ponto está também a revisão da portaria 457 de 2021. Para quem não sabe, só para contextualizar um pouco aqui, a portaria 457, ela rege como deve, quais são os requisitos metrológicos, né, que uma empresa deve cumprir para ser um permissionário do IPEM. Ok? Então vamos lá para a primeira apresentação deste painel com o tema Revisão da Portaria e Metro no 457/2021
e novas oportunidades para as oficinas permissionárias. Eu convido Marcelo Luiz Figueiredo Moraes, chefe da Divisão de Articulação e Regulamentação Técnica Metrológica de Mel e Metro. A gente teve uma pequena troca só na ordem Ninguém me avisou. Quem vai falar primeiro? A Rúbia vai falar primeiro. Tá, vamos lá então. Vamos trocar. Então vamos lá para a primeira apresentação com o tema Dificuldades e demandas para oficinas permissionárias na visão do fabricante. A senhora Rúbia Rondini, da Regulatory Affairs and Customer Service Manager da Omron Healthcare Brasil. Só apresentando, a Rúbia é formada em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal do Espírito Santo. Possui MBA em assuntos regulatórios e gestão de negócios. Atua há 17 anos nas áreas de assuntos regulatórios e qualidade de empresas nacionais e multinacionais da indústria de dispositivos médicos e há 7 anos como gerente de assuntos regulatórios na Omron Healthcare, onde implementou a ISO 17025 em 2017. Agora sim, Rúbia, boa apresentação para você. Boa tarde a todos. Quero primeiramente agradecer o Celso e a Remesp pela oportunidade de falar aqui nesse painel. Aqui uma breve apresentação, né, já foi feita, mas eu quero enfatizar que eu trabalho na área de equipamentos para a saúde, né? Aqui esse é o foco desse painel. Há 7 anos, né? Trabalho como assuntos regulatórios, SAC e também serviços técnicos da Omron Healthcare. E também sou coordenadora do Comitê de Equipamentos e Materiais da área da saúde da Remesp, né? Esse comitê foi lançado mês passado. Quero também deixar aqui o convite para todas as empresas que quiserem participar e também oficinas permissionárias serão muito bem-vindas, tá? Pode falar diretamente comigo ou com o pessoal da Remesp, que a gente vai ficar muito feliz com a participação de vocês. E aí, ao lado, algumas agências e autarquias que são o meu trabalho e que são o meu dia a dia, né? Lidar com essas marcas e regulamentos, tá? Bom, e aí falando das oficinas permissionárias, a gente tem a portaria 457, que é o regulamento técnico metrológico aqui que o Luciano mencionou, e as NITs de COL 002 e 004, né? Que são os procedimentos para uso da marca e também para o processo de autorização das permissionárias, né? Para que elas sejam autorizadas, certo? Para reparo e manutenção. E aí a gente analisando a NIT de COL 002, no seu item 10, subitem 10.1.4, né? Fala que a oficina permissionária, eu não estou conseguindo ler, a oficina permissionária que utilizar deve, não, eu vou precisar de ajuda para ler, porque a letra ali está, eu te agradeço. Vamos tentar. A oficina autorizada deve utilizar apenas técnicos que tenham sido treinados para os serviços de reparo e manutenção de instrumentos de medição constantes em seu escopo autorizado e que sejam cadastrados pelo órgão integrante da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade local. Muito obrigada, Marcelo. Então, daí observamos aí a importância do treinamento, né? E aí eu trago algumas dificuldades aqui da visão do fabricante, né? Que a gente já se deparou com algumas pessoas não capacitadas realizando serviços técnicos nas permissionárias, trocas constantes de pessoal, que é muito difícil manter a capacitação técnica, muitas assistências que não seguem os procedimentos definidos pelo fabricante e algumas assistências que trabalham fora e às vezes além do escopo da autorização. A Omron, a gente já chegamos a ter 120 oficinas credenciadas, né?
e hoje a gente reduziu esse número para 60, justamente porque a gente teve que descredenciar por conta de não seguirem algumas delas os nossos procedimentos e também, às vezes, trabalhar fora desse escopo de autorização, né? E aí eu também conversei com as minhas algumas oficinas permissionárias credenciadas e elas também listaram umas dificuldades que eu queria trazer aqui, né? Que são assistências não autorizadas pelo Inmetro realizando serviços de forma clandestina, e isso prejudica, né, as oficinas permissionárias que investem para ter os seus equipamentos né, calibrados e o custo da autorização. Ausência de laboratórios de calibração em algumas regiões, o que onera, né, gera demora e alto custo, né, para envio dos equipamentos a serem calibrados. Calibrações de equipamentos em atraso, ou às vezes feito por empresas não certificadas ou até pela própria assistência, né, sem um padrão de comparação. Isso prejudica a oficina permissionária que trabalha corretamente, que faz a calibração corretamente. Desalinhamento entre IPEM e Inmetro. O que significa isso? Às vezes os entendimentos de legislação divergem, né? Então, alguns IPENs, por exemplo, não sabem que eles devem fazer a verificação periódica, não têm as ferramentas necessárias para isso, e a regulamentação fala que é o IPEN que faz, né? E outra situação, IPENs que orientam as assistências a colar o selo de reparo em todos os equipamentos que chegar na assistência que tiver em conformidade. E outros IPENs falam, não, só coloca o selo nos equipamentos que forem reparados. Um outro item, assistências se queixam de alguns IPENs, que alguns não realizam verificações de pesos padrões. E aí também é um transtorno o envio do peso padrão para outro estado, demora, né, o tempo, devido ao tempo, a demora e o alto custo. Demora do IPEN na renovação dos certificados de autorização e altos valores das taxas de autorização e renovação. Bom, aí diante disso, nós trouxemos algumas demandas, né? E basicamente é educar para fiscalizar, né? Porque são demandas das permissionárias, né? A capacitação delas próprias, né? Então, em primeiro lugar, a capacitação promovida pelo Inmetro e órgãos parceiros, as oficinas permissionárias pedem mais capacitação, necessidade de treinamento dos fabricantes também, né? Por exemplo, nós treinamos periodicamente as nossas assistências e sempre que tem produtos novos também a gente faz, né, treinamentos, que é fundamental. As permissionárias também pedem reciclagem do pessoal técnico dos órgãos delegados, principalmente para alinhar os entendimentos, né, entre Inmetro e IPEM. Aumento da fiscalização das permissionárias, justamente para ajudar as permissionárias que trabalham corretamente, né, para terem as mesmas condições. Ampliação da rede de laboratórios acreditados e órgãos delegados do Inmetro, para aumentar aí a eficiência. A gente sabe que que falta recurso humano, né? E desburocratização dos processos de autorização e renovação para ter mais agilidade. E aí falando agora do regulamento técnico de esfigmomanômetros, nós temos a portaria 341, né, que é o RTM para esfigmos de medição não invasiva, e que diz que todo esfigmo, antes de para o mercado, ele tem que passar pela verificação inicial, né, que pode ser feita pelo IPEM, pelo órgão delegado, ou pela própria empresa, fabricante ou importadora que tem a autorização, né. Depois de passar pelos ensaios, ele recebe o selo Inmetro, né. E esse regulamento também diz das verificações subsequentes,
né, que todo instrumento tem que passar pela verificação, e essa verificação deve ser feita exclusivamente pelos órgãos da rede metrológica, da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, que são os IPENs. E aí a gente tem a verificação periódica, que é a verificação anual, que esse regulamento orienta, né, que seja feito, e também a verificação após reparos, né? Então o regulamento diz que todo instrumento que passar por um reparo ou manutenção, ele deve passar por uma verificação após o reparo, que também é o IPEM que deve fazer. E aí a nossa proposta se baseia em também a gente, o Inmetro, né, considerar as permissionárias e empresas acreditadas para fazerem também a verificação subsequente, né? Isso porque a gente sabe que faltam recursos humanos. Além disso, os consumidores, porque a maioria, esses produtos né, a maioria de uso doméstico, os consumidores sequer têm conhecimento de que eles devem levar para verificação anualmente. E eles têm dificuldade de levar por conta de, às vezes, nem ter o IPEM próximo para submeter os aparelhos à verificação. E, ao mesmo tempo, o IPEM também alguns não reconhecem essa obrigatoriedade e não fazem. Tá? Então, aqui, eu trouxe o cenário atual aqui para discutir essa proposta com vocês. Em primeiro lugar, a gente tem, né, o desafio da cobertura da rede, porque em muitos estados existe apenas um IPEM para atender a localidade inteira, né? Desculpa, eu estou com dificuldade de ler. Alguns órgãos delegados que não reconhecem a atividade, né? E aí, só um minuto. Desculpa, a minha lente aqui embaçou. Alguns... Não, agora eu consegui ver. Alguns IPENs que não reconhecem que tem que realizar essa atividade e não têm as ferramentas e equipamentos necessários. O custo alto de envio, né, dos consumidores, que muitas vezes não tem um IPEM na sua cidade, para enviar para verificação e acaba não enviando, né? E o processo de acreditação hospitalar, que também exige a certificação do IPEM. Então, além de verificar, né, todos os equipamentos de consumidores, o IPEM também precisa verificar os equipamentos de hospitais e clínicas, né, os esfígmos. E, em contrapartida, a gente vê que existem 324 empresas autorizadas como permissionárias no Brasil, né? As etapas de verificação são basicamente as mesmas da verificação inicial, então as empresas acreditadas que fazem verificação inicial poderiam tranquilamente fazer verificação subsequente. E dessa forma, a nossa proposta é a mudança do regulamento para autorizar oficinas permissionárias e empresas acreditadas a realizarem as verificações subsequentes. Tá? De benefícios, né? A gente vê aí um aumento da flexibilidade e celeridade das ações do pós-mercado, da metrologia legal. Assistências e empresas, elas têm mais recursos, né, físicos e humanos, e elas são treinadas nas peculiaridades técnicas dos produtos. Então a gente vê isso, né, um ganho grande para a sociedade, né? Só da ONROM são 9 mil usuários aí de aparelhos de esfígmos que verificam anualmente. Eu trouxe aqui mais uns dados aqui também. O número de adultos hipertensos aumentou 3,7% em 15 anos no Brasil. E mais de 25% dos brasileiros estão com problemas de pressão alta. Então a gente sabe que esse número só tende a aumentar, né?
Além disso, trouxe aqui um dado de verificação periódica de instrumentos verificados no IPEM São Paulo, instrumentos só de hospitais e clínicas, aumentou 40% de 2020 a 2022. Além disso, a verificação inicial também aumentou em um ano, de 2020 para 2021, teve um aumento de 40% de instrumentos verificados pelo IPEM São Paulo e um aumento de mais de 100% de instrumentos verificados por fabricantes e importadores. Então, só a Onron, ela coloca 1 milhão de novos instrumentos no mercado por ano, né? Então, esse número só tende a aumentar, e aí a gente vê realmente a necessidade de modernização, né, do regulamento, de uma reanálise, de ver como as empresas e as permissionárias podem ajudar nesse processo. Tá? Isso nós não queremos facilitar, não significa afrouxar, né? Na verdade, a gente quer facilitar no sentido de dar acesso aos consumidores, né, de dar mais acesso à verificação subsequente e também conscientizar, é importante conscientizar os consumidores do risco de usar um aparelho desregulado, né? Então, e aí, consequentemente, com essa ajuda das empresas e das permissionárias, o IPEM vai ter uma rede mais focada na vigilância pós-mercado, que foi muito falado aqui também ontem, e que a gente sabe que é fundamental a fiscalização, né, até para o bom funcionamento de todo o sistema, né, inclusive das permissionárias, e isso é fundamental para a nossa sociedade, né? Era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Obrigada, Lívia, pela apresentação. Aí está o Media Code para a captação da palestra dela. Então, vamos passar para a segunda apresentação deste painel com o tema Gestão das Oficinas Permissionárias. Eu convido o senhor Luiz Henrique Silva, diretor de Metrologia Legal e Fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Apresentando, o Luiz tem mestrado em Gestão Pública, é especialista em Metrologia e Qualidade, auditor líder da NBR ISO IEC 9001 e atualmente na função de diretor do Departamento de Metrologia Legal e Fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, onde trabalhou em vários departamentos, como assistência técnica, recursos humanos, transporte, chefe da fiscalização da capital, divisões inicial e periódica e assessor de gabinete. Bem-vindo, Luiz. Boa apresentação. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas, tá? Celso e Daniela, tá? Obrigado pela oportunidade de estar apresentando, tá, um pouco de umas atividades do IPEM, tá? Essa parte de oficinas, tá dentro do Departamento de Metrologia Legal e Fiscalização do IPEM. O IPEM tem 4 departamentos técnicos e um deles é o de Metrologia Legal. E dentro desse departamento está o Centro de Avaliação de Empresas Credenciadas, na qual interage com as regionais, tá, para fazer a parte de gestão de oficinas permissionárias. A Rubens, você fez uma ótima apresentação, tá? Você copiou com o meu, ou eu colhei de você, um dos dois, tá? Bom, a legislação que da permissionária, tá? Essa seria a legislação genérica, tá? Não entrando em documento, assim, atividade de peso, balança, esfigo e tal. Marcas oficiais do Inmetro, tá? A marca de reparo, a marca de selagem azul, tá? Como foi colocado ontem, essas marcas são muito importantes para o controle metrológico e rastreabilidade. Embora algumas marcas azul, a gente está começando a encontrar falsificados dentro do mercado também, tá? Temos no IPEM, São Paulo, 948 empresas, tá? De ciclo manômetro, 89. Então você está com a platina boa nessa parte aí, tá?
Com o passar dos anos, a gente foi perdendo muito. A gente já chegou a ter 1000 oficinas. Tá? Não sei se foi a pandemia, se foi o mercado, que pode ser que foi reduzindo o escopo das oficinas. Em 22, tá, teve canceladas 51 oficinas. Em 23, 69. Se a gente pegar o que a Roberta acabou de falar, o distrito do manômetro foram 3. Tá? Em 2023, 3 também. Tá? Um grande detalhe nessa tela que está aí, tá? A gente cancelou 6 oficinas por fraudes. Tá? Fraude em balança e fraude em bomba também. Tá? Então, quando a gente faz a gestão de oficinas, não é só verificar, passar selo, LAC, tá? Autorização, renovação, carteira do mecânico. Tá? A gente faz a verificação em campo dos instrumentos que vocês fazem a verificação. E, ao mesmo tempo, a gente verifica as instalações físicas da oficina, na qual a gente pode pegar a ordem do serviço e verificar quais são os serviços que estão sendo feitos. Se estão usando materiais de primeira classe, que são originais do fabricante ou não. Tá? Esse detalhe dessas 6 oficinas teria hoje, né, 22 mecânicos que foram tirados dos mercados. A oficina permissionária tem um item nos documentos que a Rubia falou, tá? De qual, que fala sobre a concessão de autorização, na qual a oficina assina e atesta para ter conhecimento de todas as legislações que existem hoje no mercado. Tá? A gente fala na portaria 457, mas para alguns ainda a gente fala na portaria 65, que ela foi mudada recentemente em novembro de 21, tá? Mas assim, estamos ainda em transição. O que é importante nessa tela é que o permissionário tem ciência de toda a legislação, ele assina isso. Tá? Se tem algum regulamento novo que está saindo, alguma portaria nova que está saindo, ele tem que ter conhecimento disso. Tá? Falando um pouquinho de vigilância do mercado. Tá? Na avaliação de campo, tá? Esse dado de setembro que a gente fez agora, a gente chegou a verificar instrumentos, quase 14 mil instrumentos que foram feitos manutenção dele, que estava com a etiqueta de reparado. Tá? Supervisão meteorológica nas instalações são apenas fiscalizações de surpresa. Tá? A gente fez 50. Temos 900 empresas que são vistoriadas uma vez ao ano, mas 50 foram vistoriadas mais de uma vez. Tá? O tempo médio para fornecimento de marcas oficiais está em 2 dias. O tempo médio de abertura e concessão para permissionários, 20 dias, porque depende muito da permissionária encaminhar os documentos corretos e a gente agendar uma vistoria na empresa. Ferramenta de gestão. Tá? Tem o portal de serviço do INEP nos estados, na qual vocês lançam as marcas que vocês estão recebendo, as ordens de serviço. Tá? Embora ela esteja um pouco fora do ar, ela permanece um pouco fora do ar. Eu não sei se é problemas estruturais, se é hacker, mas a gente também compartilha com a ferramenta SG dentro do IPEM. Tá? E temos o sistema de gestão entregado. Desculpa. A gente trabalha com o sistema de gestão integrado, que é onde a gente consegue ver a supervisão das atividades que as oficinas estão fazendo. Tá? Um item muito importante, tá? São as não conformidades constatáveis, isso em campo ou dentro do estabelecimento. Lançamento de ordem de serviço superior ao prazo estabelecido no PSE. Lacração errada. Erros fórmulas admitidos. Não lançamento das marcas oficiais. Não emissão da OS. Ordem de serviço incompleta, faltando dados, marcas, as marcas retiradas, né? Número de série ou marca lançada errada. Utilização de marcas oficiais e instrumentos sem regulamento técnico. Tá? A pessoa manda um instrumento para vocês, no caso das oficinas permissionárias, elas fazem manutenção e colocam as marcas do IMETRO e vai para campo. Tá? E até mesmo sem portaria de aprovação. Permissionárias envolvidas em fraudes meteorológicas. Tá? Não é só em bomba não, em balanças também. Tá? Serviço realizado em balanças pirateadas, com a posição das marcas oficiais. Tá? Tornando praticamente um instrumento regulamentado que pode ser utilizado no mercado, tá? Muitas vezes sem portaria de aprovação. Retirada das marcas subsequente e reparadas indevidamente. Não devolução das marcas oficiais quando na baixa da permissionária, a pedido ou por ofício. A pedido, se passa 30 dias, ela tem que provocar o IPEM com a renovação. Muitas vezes elas não fazem esse pedido de renovação, tá?
aí é cancelado por ofício. Tá? E é importante esse item que muita empresa fecha e não devolve as marcas. Tá? Está sendo mandado esses ofícios, o Ministério Público pode ser cobrado através do próprio juiz mesmo, que são marcas oficiais, que não podem ser utilizadas. Tá? Os desafios que eu vejo, tá? As permissionárias que não possuem sistema de gestão da qualidade documentada. A gente verifica que quando você entra numa empresa pequena, distante também, não tem uma ordem, não tem uma pasta lançada, ordem de serviço lançada sequencial, pula, tá? Muitas vezes uma ordem de serviço feita por uma pessoa e outra pessoa com a mesma ordem de serviço com duas pessoas, tá? Isso dá a entender que passou as marcas para alguém fazer o serviço delas, não feito por elas, tá? Renovação da capacitação do técnico e atendentes, falta de capacitação técnica e desconhecimento de regulamentos técnicos. A pessoa está fazendo uma balança, por exemplo, ela está pensando que está na portaria antiga ainda, ela não sabe que está na portaria nova, tá? Isso prejudica muito, tá? Temos permissionados cadastrados desde o ano de 1968. E hoje, para você fazer o cadastramento, você exige uma declaração da firma que foi treinado. Somente isso. A gente não consegue comprovar se ele tem conhecimento do instrumento mecânico e do instrumento eletrônico. O que é importante é a tecnologia, cada vez mais está aí, tá? A quantidade de técnicos de permissionários que atendem, existe uma brecha que a rede não alcança, que os IPs não alcançam, tá? Só de técnicos de balança são 2.613, de bombas 380. Chegou ao fim. Eu não vou me estender muito, porque a Ruby acabou falando da legislação, tá? Então ela tem mais propriedade do que a permissionário mesmo, tá? Só quis trazer essa parte de não conformidades, que eu acho que é o aspecto mais importante para a gente debater aqui, e colocar vocês no que tem acontecido, tá bom? Obrigado. Muito obrigada pela sua apresentação, Sr. Luiz. Vamos Media Code para captação da palestra. E agora sim, invertendo como terceira e última apresentação deste painel 6, com o tema Revisão da Portaria e Metro no 457/2021 e novas oportunidades para as oficinas permissionárias. Eu convido o Sr. Marcelo Luiz Figueiredo Moraes, chefe da Divisão de Articulação e Regulamentação Técnica Metrológica de MEL e Metro. Apresentando, Marcelo é graduado em Matemática e mestre em Metrologia e Qualidade pelo Imetro. Servidor há 19 anos no Imetro, exerceu atividades técnicas ligadas ao controle metrológico legal de instrumentos de medição de massa. Atuou como chefe das áreas de gestão técnica, controle legal de instrumentos de medição, massa e volume. É instrutor e conteudista em ações de capacitação em metrologia legal voltadas à RBMLQI e outros institutos nacionais de metrologia. É representante da Diretoria de Metrologia Legal na Comissão de Metrologia do Mercosul, a SAIN do Brasil na OIML. Bem-vindo, Marcelo, boa apresentação. Boa tarde a todos e todas. E vamos lá nessa overdose de Marcelinho que vocês estão tendo esses 2 dias, né? Já devem estar cansados de mim. Mas como eu não estou cansado de vocês, vamos lá. Bom, a gente já vem trabalhando, né, como o Luciano falou no começo, a gente já vem trabalhando, discutindo esse assunto de oficinas há bastante tempo, né? No ano passado, no último Metro Legal, a gente já havia falado bastante sobre esse assunto, né? Nós comentamos sobre processo de análise de impacto regulatório que a gente estava fazendo a respeito desse tema e também como a gente poderia agregar valor, né, a essa atividade das oficinas, essa atividade tão importante, né, com tantas empresas. O Luiz trouxe o recorte de São Paulo. Ontem a gente comentou um pouquinho da quantidade de oficinas que a gente tem. Então, assim, a gente está num cenário de recursos escassos, né, precisando acrescentar, né, recursos, e tem recurso, tem gente atuando. Quando eu falo de recursos, eu estou falando de
recurso financeiro aqui, eu estou falando de pessoas, né, atuando. Agora, como a gente pode fazer isso? Como a gente pode trazer? É nisso que a gente tem que trabalhar agora. Eu trago aqui para vocês verem, já tinha discutido isso no ano passado, né, a árvore de problemas que nós identificamos, as causas e efeitos do problema da permissionária, da questão das permissionárias, e não da permissionária, mas do reparo dos instrumentos de medição, né? Partindo do princípio, quando o instrumento está verificado, ele passa pela verificação, está ok, né? Se ele passa pela verificação anualmente, normalmente essa verificação é anual, a gente pressupõe que está tudo bem. Agora, é muito comum que esse instrumento precise passar por algum reparo, manutenção, e que é a atividade de muitos dos senhores aqui, né? Tem bastante oficina, muitas oficinas aqui. E então, como é que a gente agrega valor, agrega confiança a essa atividade? Como a gente identificou, esse instrumento que é reparado, ele tem que passar imediatamente por uma atividade, por uma verificação após reparo. Agora, a gente consegue fazer isso? O fato é que não. A gente não consegue fazer isso, vou dizer, de forma imediata. A gente consegue fazer, né? Mas a gente não consegue fazer a tempo e hora como está previsto na regulamentação, como se espera. O conceito da verificação após reparo é que o IPEM consiga chegar naquele instrumento 10, 15 dias depois do reparo. Acho que isso já é excessivo. E eu não estou dizendo que o IPEM tem que chegar, é humanamente impossível. Tá? Mas vamos dizer assim, o conceito como se fosse um problema de física, né? Aquela coisa bem teórica. Então, na prática, isso é praticamente inviável, né, para a grande maioria dos instrumentos. E aí, o instrumento, ou ele vai ser confiável, ou ele vai estar, a gente vai estar com essa confiabilidade, essa confiança metrológica prejudicada. Por que isso? Aí a gente foi, né, analisando essas causas. Primeira coisa é falta de recursos, a gente está o tempo inteiro aqui falando em falta de pessoal, falta de dinheiro, excesso de demanda. Os requisitos, por outro lado, são extremamente defasados, né? Eu ouvi aqui os meus colegas de painel falarem em falta de qualificação. O Luiz trouxe agora, muito bom ter ficado por último, a gente inverteu a ordem, até para eu pegar essa rebarba do trabalho deles. Mas o Luiz trouxe aqui a declaração de conhecimento como se atesta o conhecimento da oficina em metrologia, legal, na regulamentação, por uma declaração. O papel aceita tudo, né? Ninguém vai dizer, eu estou pedindo credenciamento, mas eu não conheço nada. Eu acho difícil que alguém vai fazer isso. O regulamento é um só, portaria 457, né, também está naquele âmbito da consolidação regulatória. Ela foi consolidada, mas na verdade os requisitos são de 2015, e 2015 na verdade foi uma alteração bem pontual, não foi uma alteração muito profunda. Os requisitos originais são de 87 ou 88, eu nunca acerto isso, Luiz. 88, a portaria é 87 e 88. Quer dizer, tem requisitos aí de quase 40 anos, 35 anos, né? Pelo menos na grande maioria, a maior parte desses requisitos, a filosofia já tem mais de 30 anos. Então, isso, né, foram os principais motivos que a gente identificou como causas para esse problema que a gente tem. E aí você tem, com isso, né, a consequência, essa confiança do instrumento abalada, prejudicada. A gente tem maior risco, naturalmente, de uso fraudulento. Os requisitos são frágeis até para descredenciar a oficina. Eu acredito que o Luiz tenha tido dificuldade para descredenciar oficinas e mecânicos que foram ali identificados com fraude, né, Luiz? Então, principalmente você comprou lá, porque está lacrado, tem um lacre da oficina. Tem um lacre do serviço que foi feito. Então, a gente foi vendo esse tipo de problema, né, e foi dali bolando, imaginando ali alternativas de ação que poderiam ser executadas. E aí, né, eu já ia me esquecer um pouquinho dos números que a gente levantou também. Esses números estão um pouquinho, talvez estejam defasados. Luiz falou, tem um movimento, né, de
de oficina que entra, oficina que sai. Esses números são de final de 2022, então pode ter uma diferençazinha. Mas é interessante a gente ver, né, esse quadro atual. A gente tem 3.000 e poucas oficinas no Brasil, sendo que 58% desse número é de balança. Ou seja, a gente está aqui, acho que a maior parte aqui também, uma parte expressiva da nossa audiência aqui é do pessoal da área de balanças, mas está estatisticamente ok. A gente está, é o nosso segmento majoritário na área de oficinas mesmo. Né? Bombas de combustível responde por 22%, também é um número expressivo. E aí a gente vê com os FIGMO 9% e taxímetro 6%. Mais ou menos, alguma variação é possível, tá? Não vou pedir licença para qualquer errinho de atualização de número que tenha e tudo mais, mas não vai mudar muita coisa. Então, esses são os 4 instrumentos maiores, né? Claro, aí tem outros instrumentos, outras categorias de instrumentos credenciados, mas em números menores. Então, a gente tem um quadro, né? E balança e bomba, na verdade, são os instrumentos que a gente tem maior número de demanda de verificação, né? Saúde também é um mundo bem à parte que a Rúbia trouxe muito bem. Quer dizer, a gente está com tudo muito bem apresentado aqui, né? Do que a gente tem que fazer, claro que sem desmerecer e sem pensar, deixar de pensar nos outros instrumentos. Mas aí a ideia é, a partir desse cenário, identificar soluções, né, com os recursos financeiros e com as pessoas, né, que já estão no sistema. Então a gente tem oficina, tem rede, né, os IPENs, e tem os fabricantes também, tem remédio, tem todo um ecossistema de empresas, além do Inmetro, atuando nisso. O que a gente precisa? A gente precisa reorganizar esses atores. O objetivo principal, então, dessa análise de impacto regulatório, que a gente está colocando agora para frente, é esse: aumentar a confiabilidade metrológica dos instrumentos reparados, otimizando os recursos. Ou seja, a gente não pode pensar que vai colocar mais gente nos IPENs, no Inmetro, que vai intensificar os recursos. A gente tem que reorganizar. Vocês viram, a gente está aqui, né, com 2 dias já de atividade, a gente vê a quantidade de demanda de trabalho que a gente tem. Então a gente precisa otimizar isso e muito, não é pouco. E aí, no que estamos pensando agora? O que a gente está trabalhando? Primeira coisa, um novo modelo de atuação das oficinas, do Inmetro e da rede, naturalmente. Como é que seria esse modelo? Esse modelo seria, né, calcado nas áreas de atuação, e aí você já me traz, Rubem, uma sugestão muito interessante, né? Ou seja, o instrumento usado na saúde, ele não tem a mesma realidade do instrumento usado no comércio, que não tem a mesma realidade do instrumento usado na fiscalização de trânsito, que não tem a mesma realidade do instrumento usado na medição de óleo e gás na plataforma, por exemplo. Ou seja, a gente tem uma série de áreas diferentes que precisam ter cenários diferentes. Os níveis de risco de cada área dessa, eles têm que ser, né, muito bem avaliados. A gente tem metodologias para isso, é uma coisa tranquila de se fazer. E aí eu vou dar um exemplo. Um instrumento na área de saúde, ele tem um risco de fraude muito menor do que um instrumento na área de combustível, que é bom de combustível. Né? Questão óbvia. Entendeu? É muito mais... existe um apetite à fraude, um incentivo à fraude muito maior numa bomba de combustível do que num esfigmomanômetro. Quer dizer, é um cenário diferente, que a gente tem que respeitar e tem que imaginar, pensar como a gente pode atuar nisso. Né? Para quê? Para que esses ensaios sejam realizados por empresas privadas. Empresa privada que eu estou falando é oficina. Tá? E aí eu não estou falando, Roberto, não estou falando da delegação da verificação. A verificação é uma atividade típica do Estado, uma atividade de fiscalização. Ela tem um caráter de fiscalização também, apesar de ter um caráter educativo, um caráter de serviço, ela é uma atividade eminentemente realizada pelo Estado, ou seja, só pode ser realizada pelo Inmetro e os seus órgãos delegados. Porém, os ensaios podem ser realizados por empresas privadas. Um exemplo parecido com o Crono, sem uma comparação muito direta, mas é o que a gente já tem
no cenário do cronotacógrafo, onde os postos, já tem empresas privadas que fazem os ensaios e o Inmetro faz a supervisão e a validação daquele ensaio. Tá? Então a gente tem mecanismos que permitem isso. Inclusive, é muito importante lembrar sempre que a metrologia legal brasileira ela foi pautada durante muito tempo pela resolução com o metro 11 de 88. O pessoal mais antigo aqui com certeza conhece essa resolução, e ela estabelecia textualmente que todo instrumento tinha que ter, instrumento regulamentado tinha que ter modelo aprovado, ser submetido à verificação inicial e à verificação subsequente. Isso estava textualmente descrito. Essa resolução foi substituída pela resolução 8 de 2016, já tem um tempinho, mas não é tão antiga, que estabelece que cabe ao Inmetro definir a forma de controle metrológico do instrumento. Ou seja, o Inmetro pode definir que o instrumento vai ser submetido à verificação periódica ou à verificação após reparo ou não. O Inmetro pode definir, por exemplo, que um instrumento, um espígmo, por exemplo, ele vai ser submetido à manutenção. A gente pode estabelecer essa figura. Pode estabelecer que alguém vai fazer esse ensaio e o Inmetro vai, através da vigilância de mercado, do acompanhamento dessa oficina, validar aquele ensaio. Claro, com uma supervisão muito forte, e eu não estou falando aqui uma coisa que seja feita amanhã com as oficinas que a gente tem hoje. O Luiz trouxe um recorte aqui, talvez os recortes mais bonitos, e ele é problemático. A Rúbia trouxe uma série de pontos de crítica, de problemas, tanto do sistema, na visão da oficina, isso é importante. Então a gente tem que olhar para isso primeiro, a gente tem que tratar isso, buscar soluções, e aí sim a gente pode pensar na execução do ensaio por uma oficina. E eventualmente a gente não fazer aquela periódica, nem mesmo a subsequente. E aí como é que isso vai acontecer? Em que instrumento isso vai acontecer? Não sei. Isso é o que a gente vai discutir junto. Nós tivemos o nosso último encontro técnico com os órgãos delegados lá em Xerém, no final do mês passado. A gente já conversou sobre isso, já iniciou esse trabalho. E é importante trazer isso para cá também, para conversar com os outros players. A gente tem que definir, por exemplo, formas de pagamento. Como é que isso vai ser remunerado, tanto ao Inmetro como o cidadão vai pagar isso? Como é que isso vai acontecer? O Dr. Márcio está aqui, sabe que o Crono gerou alguns probleminhas ao longo dos anos para equacionar essa questão, né? Nem sei se está equacionada 100% até hoje. Mas são pontos que a gente precisa analisar. Como é que isso vai acontecer? Será que é possível, por exemplo, a oficina que faz o ensaio, a empresa que faz o ensaio, remunerar o Inmetro, ao invés do cidadão que vai receber aquele serviço, ele vai pagar direto à oficina. É um modelo que a gente está estudando, está imaginando que isso possa ser possível, mas isso precisa ser cuidadosamente estudado do ponto de vista operacional, da viabilidade e, naturalmente, do ponto de vista legal. Então, assim, essas atividades a gente está analisando soluções ou alternativas propostas pelo mercado, como essa que a Rúbia trouxe. Eu acho que vem bem a calhar. A gente pode até estabelecer pilotos, avaliar, testar. São experimentos regulatórios que a gente tem que fazer. Então, esse modelo da oficina, ele precisa ser ajustado. E aí, o que a gente tem que fazer para esse modelo funcionar? Atualizar os requisitos. A primeira coisa que a gente acabou de falar, a gente acabou de ver, os requisitos da portaria 457 não são mais suficientes para as demandas que a gente tem hoje. Isso é fato. Eu aproveito até aqui para parabenizar os meus colegas da rede, do Zipen, a pessoa do Luiz, mas estender os meus parabéns a todos os senhores aqui da rede pelo trabalho hercúleo que vocês fazem de credenciamento e supervisão dessas oficinas num cenário regulatório tão complicado, tão deficiente. E aí isso gera, Rúbia, divergência de entendimento, gera divergência de aplicação, disparidade, porque a regulamentação não está boa, a verdade é essa. Eu faço aqui o meia-culpa pela responsabilidade que eu tenho hoje, mas a gente tem que admitir que a regulamentação precisa ser muito ajustada. Com essa atualização,
a gente precisa definir também mais claramente quais são as responsabilidades dessa oficina. Eu estava conversando com alguns colegas aqui no Coffee Break e uma das coisas que eu vejo muito claramente, por exemplo, fraude. Encontrou uma fraude no instrumento, seja ele qual for, uma balança, uma bomba, taxímetro, se teve manutenção, o dono da fraude é a oficina. Eu sei que as oficinas aqui podem não concordar muito, mas a partir do momento que você abriu o instrumento, fez qualquer tipo de atividade, fechou o instrumento, você está se responsabilizando por tudo que aconteceu ali. Claro, isso vai valer amanhã? Não. A gente precisa definir essas regras e definir como isso vai ser. Uma vez que a oficina vai atuar de forma direta, né, no controle metrológico, ela tem responsabilidade com esse tipo de coisa, com a segurança daquele instrumento, né, com a confiabilidade daquele instrumento. Então, eventualmente, se a oficina identificou uma fraude, que ele encontrou ali, ele vai ter que acionar o Inmetro na mesma hora, porque ele tem uma delegação, ele tem uma permissão do Inmetro para atuar. Faz parte dessa permissão uma relação de confiança. Se depois, numa supervisão, numa fiscalização, o agente do IPEM vai lá e encontra uma fraude, essa confiança está quebrada, concorda? Então, a gente precisa ter essa regra muito bem estabelecida, naturalmente cumprida num processo de supervisão bem forte. Outra coisa, o papel da oficina. Voltar até numa outra coisa que eu tinha lembrado também antes de avançar. A gente está falando muito da pirataria. É claro que vocês sabem onde está a balança pirata, a gente fala de balança. Mas agora, a oficina, por exemplo, permissionária, ela está no campo também. Aí, ao invés de, 50 fiscais que vocês têm em campo, 20 fiscais, tem 500 mecânicos. Ele é fiscal? Não, ele não é fiscal. Mas ele conhece. Ele sabe onde tem uma balança pirata. Se ele identifica a balança, ele liga. Cacá, tá a balança pirata em tal lugar aqui, ó. Tem um cara vendendo balança pirata aqui. Alguém me ofereceu. É obrigação da oficina, ou vai ser obrigação da oficina, que ela faça isso. Aí se a oficina não quiser fazer, não quero trabalhar com essa parte, ele não vai multar, ele não vai testar, não vai fazer nada disso. Mas ele vai pegar o telefone, vai pegar o e-mail e vai avisar ao IPEM local. E aí o IPEM vai poder tomar providência lá. Quer dizer, a informação está rodando. Isso é parte do trabalho da oficina. Isso tem que ser parte do trabalho da oficina. Talvez não seja claro hoje, né? Mas a ideia é exatamente que a oficina atue de maneira complementar, auxilie a gente com isso, né? Então, para isso a gente tem que definir muito claramente qual é o papel dessa oficina. A gente fala muito aqui da manutenção, da exigência de ensaio, de treinamento da fábrica, de conhecer. Eu sei que os meus amigos fabricantes eles não concordam muito quando eu falo isso, mas, por exemplo, eu faço um ensaio de balanças. Eu não sei consertar uma balança. Eu vou ficar com aqueles 5 minutos de ontem. Eu vou precisar daquele crédito. Hoje eu vou precisar daquele crédito. Não, mas eu vou acelerar. Mas então, a gente sabe que eu não sei consertar uma balança. Não é, mas por quê? Não é a nossa função. A oficina, para ter a delegação do Inmetro, para ter a permissão do Inmetro de retirar, não vou nem falar de fazer manutenção, mas de retirar o lacre do Inmetro e recolocar o instrumento em uso, ela tem que estar qualificada, ela tem que saber fazer ensaio. Não me importa muito se ele sabe fazer, claro, do ponto de vista técnico, da manutenção e até de mercado, importa para o fabricante. Ok, você pode comprar um telefone, por exemplo, que você consegue dar manutenção em qualquer esquina, e pode comprar um telefone que você só consegue dar manutenção no fabricante. Um carro é a mesma coisa. Isso aí é mercado, né? Que tem todo o preço, tem toda a regra de negócio, que a gente tenta fugir ao máximo da relação comercial. Às vezes não consegue, mas a gente tenta. Então, esse papel tem que estar muito claramente definido. Feito isso, a qualificação da oficina. Se eu estou falando que ela tem que fazer ensaio, ela tem que conhecer o regulamento, não adianta ela fazer um papel e mandar para o Luiz Henrique lá, e se me engana que eu gosto, eu sei fazer. Claro, tem oficina que sabe, a gente sabe disso, né? Somente quando são fabricantes, a gente debate regulamento com oficina, com empresas, né, de igual para igual e perde.
normalmente. As oficinas conhecem a regulamentação, mas não todas. E quem está nesse ambiente, quem está nesse âmbito, precisa conhecer. E tem um problema. A gente não tem tanto curso de metrologia legal assim, né, na rua. Não tem oferta de treinamento. Para falar a verdade, a gente tem uma dificuldade enorme de treinar a nossa rede. Né? Falando aqui pela Dimel, a gente padece, a gente sofre para treinar os nossos IPENs. Então, falar para vocês, não, vamos pegar esses 3 mil aí, vamos oferecer treinamento para todo mundo? Isso é impossível. Como que a gente consegue evoluir com isso? É com parceria, com acordos de cooperação, né? Ou seja, acordos de cooperação com a REMESP, com a SBM, Sociedade Brasileira de Metrologia, com a Rede Mineira de Metrologia, com as redes regionais, né? E com qualquer outra empresa que se disponha a isso. É bom ter um mercado disso. Por quê? Amanhã ou depois, lá num cenário à frente, pensando bem estrategicamente, a gente vai poder, o Luiz Henrique, na hora de avaliar a oficina, ele vai poder pedir lá, você quer ser oficina de balança? Cadê o treinamento em metrologia legal? De todos os técnicos. Não é um treinamento para uma pessoa e ter 10 trabalhando, mas de todo mundo. E aí você vai poder pegar um certificado lá emitido pela REMESP. Esse certificado aqui eu confio. Então, você vai poder dizer para ele, Luiz Henrique, você quer se credenciar? Você tem que ter treinamento. As empresas, os parceiros conveniados são esses aqui. Você vai lá e busca o treinamento num deles. Não é a gente que vai fazer isso. A gente não tem condição de fazer isso. Então, a ideia é essa, fomentar esse ecossistema de difusão de conhecimento também. O conhecimento tem que ser difundido. Eu não posso exigir um conhecimento que muitas vezes fica preso no Inmetro, no fabricante e no IBEM. Não dá. E não dá para a gente ter esse compromisso de fornecer essa capacitação para tanta gente. Então, o trabalho, né, das redes metrológicas é extremamente importante para isso. A gente precisa avançar mais nisso. E por fim, talvez mais difícil de tudo isso que eu falei aqui, é TI, é informação. Melhorar e desenvolver as ferramentas de TI. A gente acabou ontem falando bastante disso, né? Mas a gente sabe que tem problemas aí com o PSE, com o SGI. Eu fico até com medo quando a gente começa a falar essas siglas de sistema, porque é tenso, a gente não consegue, mas a gente precisa avançar nas ferramentas de TI, porque não adianta você falar que vai exigir informação de oficina, fazer supervisão, definir isso tudo, se não tem, né, ferramentas robustas que deem suporte para essa rede, para os IPs fazerem. Com isso, quando a gente tiver isso aí sim, a gente vai ter um mercado bem evoluído, né, onde a gente tem sustentação financeira, eu vou chegar nisso, né, o que a gente espera com isso? Né, um controle adequado à necessidade do setor, ou seja, a área de saúde, e aí você trouxe, Rubia, até cenários que a gente vai ter que depois discutir com muita calma, mas, por exemplo, você tem lá o esfigmo que é usado numa instalação médica e o que é usado numa residência. Eu tenho dúvida se a gente vai conseguir avançar nessa questão residencial, mas aí você vai poder, a gente pode fazer, né, conscientizar, atividades mais de conscientização, de demonstrar a importância daquele equipamento. Agora, no hospital, numa unidade de saúde, onde o equipamento é usado de maneira muito mais ampla até, dá para pensar. Por que não pensar nesse modelo? Onde a empresa, a oficina, né, ou o fabricante, alguém que já está credenciado para fazer isso, vai lá e faz um ensaio. E avisa ao IPEM. Olha, foram ensaiados tantos instrumentos. O IPEM vai naturalmente estabelecer o seu sistema de supervisão, mas não vai ter necessidade de ir àquele hospital novamente. Né? Isso pode variar para outros instrumentos também, tá? Mas a gente tem que começar a pensar onde a gente vai poder fazer isso. Mas aí, estabelecer regras. Vai ter caso, por isso que é estabelecer controle adequado, vai ter caso que a gente não vai poder abrir mão disso. Se a gente não puder abrir mão, ok. Mas pelo menos a gente sabe. A gente mapeou e a gente reduziu o cenário. Então, ter regras, por exemplo, a gente está discutindo, né, aqui com o IP em São Paulo, tem discutido bastante regras para oficinas, para troca de lacre, de medidores usados em plataforma. Eu não posso pensar que é a mesma coisa que uma balança ou que uma bomba. Esse medidor está instalado numa plataforma a não sei quantos quilômetros da costa.
Então a gente tem que estabelecer regras adequadas. A ideia é essa. Claro, essas regras vão ser estabelecidas até de maneira gradativa. A gente não precisa ter todo um pacote de regras para lançar tudo junto e levar mais tempo. A gente pode, né, ir avançando e otimizando esses recursos otimizados. A gente quer isso. Então eu não preciso ter 3 pessoas, talvez não precisa ter o IPEM toda hora no mesmo equipamento. Ele vai lá uma vez por ano, de 2 em 2 anos, ou de 10 em 10 anos, não vai mais, mas está acompanhando. Quando eu falo não vai mais de maneira sistemática, mas de maneira aleatória, com um sistema que dê informação. Opa, eu estou recebendo aqui denúncia toda hora ou reclamação de um instrumento que foi ensaiado pela mesma empresa. Peraí, eu vou naquela empresa, vem cá, o que houve aí? Tem algum problema? E aí você vai tomar as providências. Pode até chegar ao extremo, e pelo amor de Deus é sempre extremo, mas é possível, do cancelamento daquela autorização. Mas você tem que chamar primeiro. Vem cá, o que houve? Qual o seu problema? O que você não está conseguindo? O que está acontecendo? Às vezes é alguma coisa pontual ou algo que pode ser corrigido, né? E essas empresas vão ser capacitadas em metrologia legal. Tudo que a gente está falando aqui, se não tiver capacitação, e eu ouvi muito isso aqui da Rúbia, ouvi do Luiz Henrique, capacitação está no cerne disso. Mas é capacitação, gente, em metrologia legal. Eu não estou com isso desmerecendo ou reduzindo a importância da capacitação no equipamento. Só que a nossa parte aqui em metro, né, em metro e bem, ela está focada em metrologia legal. A parte técnica, vocês sabem cuidar disso melhor que a gente, né? E poder focar a atuação da rede na supervisão, tanto do instrumento quanto da oficina. Por quê? Se você tem esse instrumento, né, que passou por manutenção, essa manutenção pode ser obrigatória, tá? A gente pode ter cenários, por exemplo, onde a manutenção é obrigatória, ela se torna a forma de controle. Um exemplo do taxímetro. Estou só colocando aqui reflexões e ideias, mas que a gente quer avançar com vocês. Mas a gente pode colocar aqui não, esse instrumento tem que passar com manutenção uma vez por ano. A manutenção termina no ensaio, então ele foi ensaiado. Se eu quero um instrumento confiável, eu já tenho. Se eu tenho um instrumento, a oficina fala, fiz a manutenção, fiz os ensaios, está tudo ok? Eu confio na oficina. Claro, a gente supervisiona essa oficina, a gente confia nela. Então eu não preciso estar de novo naquele instrumento, né? Mas eu estou supervisionando a oficina, e isso não impede a gente, né, o IMETRO e o IPEM, de ir ao mercado, de ir a campo e ver se aquilo ali é verdade mesmo, fazer aí sim a vigilância, né? Mantendo, eu vou voltar nessa tecla porque ela é importante sim, a gente não vive de brisa, né? Mantendo o sistema financeiramente sustentável. Por quê? A gente a ideia é criar um cenário onde o IMETRO, o sistema é remunerado adequadamente, né? Sem onerar o cidadão, sem duplicar custos. Hoje, na verdade, tem custos até duplicados, até triplicados, porque você fica naquele ciclo, faz manutenção. Quando dá, a gente faz a pós-reparo. Ele paga a pós-reparo e paga a manutenção e paga a pós-reparo. Eventualmente tem que fazer de novo. E faz de novo. Fica um ciclo vicioso, onde aumenta, também onera o cidadão. Daí muitas vezes é um cidadão pequeno, né? É um comércio pequeno e tudo mais. Quando é um comércio grande, ele já grita, já começa a reclamar e a coisa fica mais complicada. Mas então, assim, esses resultados que a gente espera, né, obter a partir dessa conversa que a gente já está tendo com a rede, que a gente tem tido, né, mas vai intensificar com as empresas, e a execução de projetos pilotos, ela é muito bem-vinda, até porque a gente vai acertar, vai ajustar, vai errar. Então é necessário fazer esses pilotos aqui para frente, para que a gente comece a ver e aí ver, olha, aqui deu certo, aqui já não deu tanto, se ajustar aqui e ali. Então, assim, essa segunda fase, posso dizer, do trabalho que a gente está entrando, né? E eu quero contar muito com o apoio, né, das senhoras e dos senhores, exatamente para a gente fazer essa virada de jogo, né, e colocar a coisa para andar. Bom, depois de ter gasto meu crédito de ontem, era isso que eu tinha para propor.
Mas tem um pouquinho mais, né? Mas tá bom. Gente, era isso. Obrigado e fico à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado, Marcelo, pela apresentação. Aí está o Media Code para captação do conteúdo do Marcelo. E eu vou passar a palavra novamente ao moderador, Sr. Luciano, para iniciar o debate e abrir ao público para as perguntas. Bom, parabéns a todos. Foram apresentações enriquecedoras, né, de conhecimento. Eu diria assim, nas 3 apresentações, uma palavrinha que ficou bem evidenciada, que é a parte de capacitação das oficinas, né? Isso também, até mesmo na palestra da Rúbia, né, como foram de outros instrumentos, a gente percebe que como eu estou ligado muito mais para a balança, né, a gente percebe que tem um problema também, parece que é comum um problema entre conhecimento metrológico, né? Nem tanto na parte de conserto do equipamento em si. Muitas vezes o conserto até é simples, né, outros mais complexos, mas o conhecimento na parte metrológica, na parte do RTM, do próprio equipamento e até mesmo nas NITs, né, NITs e NIs do próprio metro. Né? Então eu acho que isso é um desafio muito grande, né? É uma mudança de conceito até das oficinas, mas isso vai ser um desafio grande a gente capacitar esse pessoal, né? Nas apresentações também, eu até anotei algumas coisas aqui, né? Até acho que a Rúbia falou assistência não autorizada e depois veio a responsabilidade. Acho que foi o Luiz colocou a responsabilidade das oficinas, né? Isso está muito atrelado também a obedecer o escopo da oficina, né? Então, se a oficina, eu falo vamos falar de balança aqui, né? Que é o que eu conheço, né? Então, se a oficina está ali credenciada para, por exemplo, equipamentos de 50 quilos, né? Ela não pode passar. E hoje em dia a gente não consegue comprovar, mas a gente tem algumas situações que fogem desse escopo, né? Outra coisa até que a gente viu aqui, o PSI é algo, a gente no ano passado, né, Marcelo, a gente discutiu e a gente sempre pede melhorias com relação à parte do PSI na parte de lançamento de selos, né? Eu falo isso também pela Toledo, né, que tem atuação nacional, e a gente tem uma carga administrativa grande na hora de lançar os selos, né? E a gente, atualmente, a gente tem a OS eletrônica, né, na portaria antiga, ela nem previa OS eletrônica, então ficava aquele negócio que você lia a portaria e muitas vezes era um talão, né, imaginava-se muito um talão. Hoje está tudo na mão do técnico, é tudo celular, né? Então agora na portaria 457, né, ela tem um parágrafo que fala de OS eletrônicas, né? Isso daí acho que foi um avanço e deu uma acalmada no mercado para as oficinas que utilizam, né? E eu acho que é isso, né? Eu acho que é muito importante, acho que principalmente a capacitação. A gente vem falando, vem batendo nessa tecla sempre, né? De ter cursos, do pessoal não só mandar lá para o Luiz aquele monte de documento, né, Luiz, de certificados e assinar uma simples declaração, né? Falando que conhece, né? Então assinar aquele termo de que conhece a regulamentação, eu acho que vai muito além disso, né? A gente precisa ter um trabalho intenso aí de capacitação do pessoal, principalmente em metrologia legal. Conhecer não só a parte da portaria das oficinas, das responsabilidades, de conhecer o seu escopo, mas também todas as normas internas de metro que regem a parte de oficina. Algumas específicas para a balança, né? Conhecer a portaria 157, na parte de Spigno, eu não sei qual que é a portaria, a 341 para Spigno, e assim para todos
sua particularidade. Abro a perguntas para o pessoal, se tiver. Fala o nome e a empresa, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Manuel, estou aqui representando a ABEPS e a ABMAC. São duas associações que têm como associados os fabricantes de equipamentos para postos de serviços e prestadores de serviços. As minhas perguntas vão basicamente para o Marcelo, porque elas estão voltadas aí para a 457. Então, primeiro eu já sabia que ela estava sendo revisada, estou bastante satisfeito com isso, acho que era necessário. E eu vou fazer duas perguntas, eu creio que bastante simples. Primeiramente, dizer que a Rúbia, tudo que a Rúbia falou, é tudo que eu penso também, né? E eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Porque todos os problemas que ela tem, eu tenho também. Né? Então, a coincidência pode ser boa, mas pode ser ruim. Mas uma das coisas que ela disse, e que eu gostaria de entender por que acontece, é porque esse desalinhamento entre o IPEM, os IPENs e o INMETO, no que diz respeito fugiu o termo aqui, no que diz respeito a interpretação, não, que diz respeito, que eu queria falar Seria a aplicação dos requisitos? Não, a certificação Pronto, agora eu vou. O que diz respeito aos aspectos da portaria 457 para você poder certificar ou autorizar as permissionárias. Cada IPEM tem uma lista completamente diferente da documentação necessária e quase nenhum deles pede nada técnico. Né? Então, legalmente, todo mundo está coberto. Né? Como se abre uma empresa, o que a empresa tem que ter, qual é o CNPJ, tudo isso. Mas qual é a capacitação técnica? Ninguém pede, ninguém sabe. Por que não, como sugestão, por que não utilizar a 457, porque ela relaciona lá diversos documentos, todos os IPs utilizarem ela para dar essa autorização. Tá? Então, essa é uma sugestão. Meu segundo ponto é quanto à palavra da moda, agora, a capacitação. Né? Eu acho que a 457 não fala nada sobre capacitação, é bastante genérica, quando ela deveria ser muito específica. Né? Nós temos fabricantes, minha visão é de bomba, né, de gasolina. A bomba de gasolina é instalada num local completamente diferente do que é instalado os produtos de saúde, as balanças. Né? 100% dos equipamentos são instalados numa área classificada potencialmente explosiva. Então, tem que seguir regras diferentes de manutenção do que seguem as balanças e os dispositivos para a saúde. Senão, o que acontece? Eu vou dar um exemplo. O motor elétrico, por exemplo, da bomba, é um motor classificado, é um motor EX, né? Ele é certificado, a válvula solenoide é a mesma coisa. A pessoa arranca esse motor, leva para a oficina, abre o motor, fecha de novo e bota de novo na bomba. Isso não pode ser feito, né? Para fazer isso, a empresa tem que ter certificada, ela não pode abrir um motor e colocar ele de volta na bomba sem ter a certificação. Se Deus não fosse brasileiro e ficasse segurando lá o oxigênio, a ignição e o combustível inflamável, a gente pegava fogo todo dia. Então, a gente teria que ter esses cuidados. Fora isso, eu entendo, como sugestão também, que deviam ser criados anexos a essa 457 para capacitação de cada segmento de mercado. Bomba seria o anexo B, a parte de balança anexo A, taxímetro anexo D, mas a capacitação é individual para cada, o escopo é para cada equipamento, não pode ser genérico como está a norma hoje, porque ela não diz nada, ela diz que de acordo com o escopo, eu levo lá qualquer coisa e vai ser aprovado. A gente sabe até de falsificação de certificados de treinamento que o cara consegue para dar, né? Isso é bastante comum. E Marcelo, eu acho que tem que ser
essa revisão tem que ser bastante rápida. Nós estamos, devido a 227, né, que é a portaria nova de bombas, as bombas já estão sendo instaladas e já está começando a acontecer alguns problemas, né? Vou citar um bastante básico, mas que acontece. Os fabricantes, dos 3 fabricantes, 2 já estão produzindo e fornecendo equipamentos, né, com essas características, e eles têm um dispositivo na porta que você só pode abrir por segurança, você só pode abrir a porta com a bomba desenergizada, né? E eu recebi um monte de ligação pela atividade que eu estou exercendo, dizendo que a bomba era uma porcaria. Não falo bem porcaria, né? Eu estou sendo legal aqui. Porque onde já se viu agora, toda vez que ele fosse dar manutenção na bomba, ele teria que ligar para o fabricante dar uma senha para ele religar a bomba. Pô, isso não é verdade. Ele só teve que ligar para pedir a senha porque ele abriu o painel com a bomba energizada. Então isso é treinamento, né? Isso é básico, né? E se isso acontecer em grande volume, a gente corre o risco de denegrir a imagem desse projeto que foi excelente, né? Então por isso que isso tem que ser rápido. Então eu tenho 2 sugestões. A primeira é que os IPENs se utilizem da 457 para documentação, que seja feito anexos com escopo técnico para cada fabricante. Tá bom? Isso aí, obrigado. Obrigado, Manuel. Obrigado mesmo. Bom, sobre a questão da qualificação, a gente está bem de acordo, né? Quando usar a 457, eu não sei se é possível, porque ela é muito rasa em termos de requisito. Então, a ideia é melhorar, né? Como eu falei, melhorar esses requisitos, né? E, no caso, a gente está falando da mesma coisa, melhorar esses requisitos, principalmente de qualificação. E eu estou totalmente de acordo com você quando você fala em ter qualificação específica, né? E aí, quando a gente fala em qualificação, em metrologia legal, metrologia legal aplicada a uma bomba é completamente diferente aplicada ao esfigmo. Então, os conhecimentos e requisitos vão ser específicos mesmo, vão ter que ser. Eventualmente, uma mesma empresa pode se credenciar, né? Pode pedir credenciamento para instrumentos diferentes? Pode. Mas ela vai ter que arcar com isso, né? E ser qualificada nesses instrumentos que ela quer atuar. Então, acho que a gente está bem de acordo. Se isso vai acontecer com um regulamento geral e anexos e tudo, eu realmente ainda não sei. E a gente vai discutir isso junto. Eu entendo a tua preocupação e concordo, né, quanto à urgência que a gente tem da bomba, por ser um caso, né, dessa mudança do mercado que está acontecendo agora. Bomba é uma coisa mais complicada mesmo, até porque o histórico de uso fraudulento de bombas é grande. Felizmente a gente tem esse histórico que acaba, claro que é uma minoria do mercado, mas minorias desse tipo acabam maculando, né, a imagem do segmento inteiro. Então é uma coisa mais complicada, mas a gente vai ter que lidar com isso com o maior senso de urgência possível. Você perguntou, no seu primeiro comentário foi sobre a diferença de aplicação da 457. Eu não posso te falar que sei por que isso aconteceu, que tenho resposta para isso, porque eu não tenho. Mas o que a gente tem no histórico disso, como eu falei, é um processo instaurado na década de 80. Né? Eu, naturalmente, não mexia com metrologia nessa época ainda. E aí, sempre foi um processo, talvez seja uma resposta para isso, sempre foi um processo tratado de maneira muito independente pelos IPEs. Não teve uma governança central desse processo no início. Na verdade, a gente só foi falar de governança disso 30 anos depois, foi em 2015, 2014, aí que o Inmetro começou a olhar para a oficina de uma maneira mais sistêmica. Então isso deve ter contribuído, né? Os estados acabaram se organizando em cima de requisitos não tão claros, né? Como a gente já viu aqui. Então é natural que tenha essa diferença. A gente pretende, né, mitigar isso, acabar com isso agora, nesse processo, tá bom? Mas eu agradeço as tuas contribuições e acho que a gente está bem de acordo em todas elas. Essa qualificação tem que ser customizada mesmo. Tá bom, meu amigo? Obrigado, hein? Sou eu agora?
Celso, posso ir? Ok. Eu sei que você está com saudade de mim já. Vamos lá, não. Por favor, são duas perguntas. Uma para o senhor Luiz Henrique, outra para a senhorita Rúbia. A primeira é a seguinte: esse selo e o lacre plástico que você mostrou é comprado ou é fornecido pelo sistema, E a segunda pergunta: quais são os equipamentos hospitalares sujeitos a certificação, calibração, verificação, enfim? Só as duas perguntas. Eles são comprados. Tá? O lacre azul, tá? E a marca de verificação, uma parte é comprada, outra parte é fornecida. Tá? Para os instrumentos diferentes do PAC, né? No PAC tem outro tipo de lacre, né? Tá? Respondi? Aqui eu falei dos esfigmomanômetros, né, que tem um regulamento. Temos os termômetros clínicos digitais também, várias empresas fabricantes e que eu acredito que estão aqui também. Isso que nós fabricamos lá Além desses, temos glicosímetros, tem outros equipamentos hospitalares também sujeitos à metrologia legal, balanças de uso profissional. O que mais, Marcelo? Na área de saúde, regulamentado especificamente, a gente tem termômetro, esfigmo e a balança. Acho que Balança é usada em tudo quanto é aplicação praticamente da economia, da metrologia. Mas, na regulamentados tem esses três. Aí tem esse que você falou que não são objetos de regulamentação. Por enquanto. Mas então dentro do controle metrológico legal esses três. Pessoal, a gente só tem mais tempo para uma pergunta. Ok, vamos lá. Eu queria fazer, né? Deixa eu cantar para depois. Hoje é minha vez. Olha, a Luciana de Mato Grosso do Sul. Eu estou desde ontem me segurando para não pegar nesse microfone, mas agora não deu jeito. Aproveita agora. Ok. Rúbia, eu vou te falar um pouquinho do que acontece fora do eixo Rio-São Paulo. Eu fui fiscal de campo de esfigmomanômetro classe 1 e 2 e hoje cuido também de permissionário. Então, o problema que acontece na fiscalização é que a gente chega 8 horas da manhã no consultório médico e ele atende todo mundo e a gente fica lá até 11h30, meio-dia, a hora que ele sai para o almoço. E a gente perde 3, 4 horas sentado e não é o nosso intuito fazer um auto de infração por não ser atendido. Então, assim, é um problema dos IPENs que a gente realmente passa um dia para fazer 3, 4 esfigmos. Então, os médicos não têm essa consciência da obrigatoriedade de disponibilizar esse esfigmo quando o fiscal chega no consultório. Outra coisa importante, conectores. Os IPENs não têm os conectores. O que aconteceu comigo há uns 3 meses? Eu fui fazer acho que era um REM 7130, eu não me lembro bem, e aí eu coloquei um conector que até então estava na portaria, retirei a pilha, e aí depois foi impossível eu retirar esse conector. Óbvio que eu paguei um esfigmo novo para o cliente, né, porque fui eu que tentei fazer a verificação, e aquele conector que estava falando que era para eu fazer, eu não consegui fazer. Então, conector é um problema para os órgãos delegados. Esses dias também a gente teve um esfigmo que ele precisa de um tampão. Cara, esse tampão ninguém tem, esse tampão não sei o fabricante, e eles não passam nos órgãos delegados. Então, é um problema também que eu estou querendo externar, que acontece nos órgãos delegados, que às vezes ninguém tem conhecimento. Mas uma coisa que eu queria falar, hoje muitos médicos adquirem aqueles esfigmos que são, vamos dizer assim, descartáveis. Então, eu perguntei a um dos maiores oficinas de esfigmo que tem em Mato Grosso do Sul, por que é que vinha caindo a demanda de ensaios e instrumentos reparados. Eles falaram assim, Luciana, são poucos os médicos que adquirem um esfigmo robusto. Esse que adquiriu o esfigmo robusto, ele custa 3 vezes mais e ele leva sim para reparo. Os outros adquirem esfigmos mais descartáveis e a hora que ele vê que não está bem, ele descarta e compra outro descartável. E vou te dizer, o índice de reprovação de esfigmo está na casa dos 50%. É uma reprovação alta. Ontem o Cacá falou em 80% e hoje eu estou te falando de 50%. É realmente uma grande reprovação. E por último, eu queria falar, por exemplo, nós não podemos mais fazer esfigmos
em nenhuma UPA, centro de saúde ou qualquer coisa da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Porque perdemos na justiça, fizemos um auto de infração, onde os esfigmos estavam terríveis, fizemos um auto de infração, eles entraram contra, e ainda por cima fomos impedidos de fazer qualquer fiscalização em balanças das UPAs e centros da Prefeitura e esfigmos. E aí, assim, só uma brincadeirinha, vamos dar 0 para esse juiz, né? Mas aconteceu que no IPEM São Paulo também, o Luiz pode falar, uma balança de classe 1 e 2 foi reprovada com mais de 10 erros, na verdade ela foi autuada com mais de 10 de erro, e aí o farmacêutico não ficou satisfeito e entrou na justiça e colocou o certificado de calibração, que havia feito calibração nessa balança 3 meses anterior à verificação. Quem você acha que ganhou? O dono da balança, porque ele demonstrou que calibrou a balança há 3 meses atrás, antes da verificação, e o IPEM perdeu o auto de infração. Então, para você ver como é difícil do outro lado também, como é difícil também, eles colocam, acho que estagiário para fazer aquilo lá, não é possível, porque assim, olha, a gente perdeu de fazer no Mato Grosso do Sul, o IPEM São Paulo perdeu o processo, assim, quando falaram é impossível perder esse processo, não, é possível perder. Então, eu quis colocar aqui algumas das angústias que a gente sofre do outro lado também. Só rapidinho, essa questão dos 50%, 80% foi num programa que tem que o governo do estado leva para o interior, e a gente foi pegando o SFIG de postos de saúde no interior. Isso não é uma regra geral de que é 80%, porque tem clínicas lá que têm a ISO e elas estão totalmente corretas. Agora, o que eu queria colocar é que as oficinas permissionárias, a partir do momento que elas recebem uma permissão para prestar um serviço que seria do Inmetro, né? Seria do Inmetro se tivesse estrutura, eu acho que elas têm os bônus, né, de um mercado que o Inmetro cria, mas os ônus de se adulterarem algum teste, sofrerem as mesmas sanções que nós, agentes públicos, estamos sujeitos. Eu acho que precisa ficar bem claro isso, que é para que essas permissionárias que queiram fazer, né, fraudes, elas avaliem que não é só a perca do credenciamento, mas ela pode sofrer, sim, uma sanção penal, porque ela está cometendo um crime, porque ela está investido, né, por delegação de atribuições de agente público. É só isso. Muito obrigado. Plenamente de acordo, Cacá. Só uma observação aqui do comentário da colega ali atrás. Olha que interessante, né? Ela tem que ir ao consultório médico, aguardar 4 horas, sendo que a responsabilidade da verificação do instrumento é do detentor do instrumento, né? Então, clínicas, hospitais e consultórios médicos, eles deveriam procurar o IPEM para garantir a segurança do seu equipamento. E não o IPEM tem que aguardar 3, 4 horas. Mesma coisa a UPA, né? Você comentou. Quer dizer, então também é a responsabilidade de cada um aí, né? Olha a dificuldade aí do IPEM em perder metade de um dia para verificar um instrumento. Então, realmente são muitas dificuldades. Obrigada. Luciana, só completando você, tá? Quem entrou com a ação foi o sindicato das oficinas e ganhou. A gente não pode fazer essas balanças que estão lá, tá? Manuel, a portaria de bomba, a partir do ano que vem já, em janeiro, já tem que trocar as bombas. Então, assim, a necessidade de ter esse pessoal mexendo numa área classificada é muito péssimo mesmo, tá? E o índice de reprovação é alto mesmo, tá? Quando a gente recebe isso por manômetro da sede para fazer a verificação, geralmente ele é reprovado. E tem os que são descartados, que nem aparecem, tá? Ontem foi feito um painel aqui falando sobre nuvem meteorológica, tá? Nós acreditamos que é muito importante essa integração de dados, justamente para saber um instrumento que saiu da fábrica, que está em campo, quantas vezes houve uma manutenção dele? Será que ele está apto? A severidade que ele foi utilizado? Porque um signal não tem diferente de uma bomba, de uma balança, tá? Hoje, sem essa nuvem, a gente fica sem esses dados juntos, tá? Só essa colocação do cuidado, passa para vocês, tá? Vou concluir o painel, acho que
Já deu, né? Quer encerrar? Não. Então, Passo a palavra. Então vamos dar por encerrado esse painel. Muito obrigada pela participação de todos. E vamos para a foto oficial. Enquanto eles fazem a foto oficial, eu lembro mais uma vez que para os inscritos, né, que amanhã, quarta-feira, dia 8, será realizado na sede do IPEM São Paulo, na Vila do Mercindo, o workshop A Metrologia Legal na Prática para Oficinas Permissionárias.